Olá, estou junto com você agora para esse último bloco, o terceiro e último bloco do nosso curso de Excelência em Vendas e Negociação. As mais avançadas ferramentas de vendas para você utilizar imediatamente e começar a alavancar seus resultados. No bloco anterior, eu falei para você sobre o rapport. Agora a pergunta é, por que você vai ficar igual ao cliente? Por que você vai imitá-lo, entre aspas, no tom de voz, nos gestos, nas ideias dele? Por quê? Porque o objetivo final é vender. Quando você está copiando o seu cliente, isso tem um nome. O nome disso é acompanhar. Você acompanha o cliente, acompanha nos gestos, acompanha no tom de voz, acompanha no jeitão de falar. Mas por que você vai fazer isso? Porque, em última instância, o que você está querendo é vender. Então, em algum momento do processo de sintonia, do processo do rapport, você precisa parar de acompanhar para começar a fazer o quê? A conduzir para o fechamento, a conduzir para a venda. Um exemplo, imagine que o cliente estava com os braços cruzados e você fez o mesmo, porque você aprendeu com o Rodrigo que isso é acompanhar. A melhor expressão corporal para se comunicar com o cliente é a dele. Aí, de repente, você faz um teste. Você solta os braços, por exemplo, e coloca as mãos nos bolsos. Espera um pouquinho. Se o seu cliente fizer a mesma coisa, significa que está na hora de você vender. Agora é o momento ideal de você começar a falar do fechamento e ir para o fechamento em vendas. Existem perguntas que ele pode fazer que te dão sinais de que ele está querendo comprar, de que ele está querendo fechar. Quando ele fala, por exemplo, quanto custa, esse é o momento de você parar de falar de benefícios, para você parar de falar de características e começar a ir para o fechamento em vendas. Então lembre-se, só para a gente concluir aquela informação do rapport. O rapport existe para você se sintonizar com o cliente, para ele passar a gostar de você, para que vocês tenham uma empatia muito poderosa e principalmente para você acompanhar e depois conduzir. Conduzir para quê? Para os passos do fechamento. É o nosso próximo assunto, os passos de fechamento em vendas. Eu gosto muito, quando eu falo de fechamento em vendas, de fazer uma analogia das vendas com o esporte nacional do nosso país. Qual é? O futebol, aquele que todos nós somos apaixonados. Então, olhe na tela. Imagine que as suas vendas imagine que o processo de vender é o processo de fazer gol. Ali tem um campo de futebol, você tem os zagueiros. Os zagueiros, na verdade, eles são as objeções das vendas. Entenda uma coisa, o seu cliente vai ter objeções, sempre. Se o seu produto ou serviço não tivesse nenhum tipo de objeção, não precisava de você, não precisava do profissional de vendas. Colocaria um telefone na empresa e todos os clientes ligariam, olha, eu quero comprar, não é o que acontece. Dependendo ainda mais do seu produto ou serviço, as objeções são maiores, porque às vezes você está vendendo algo intangível, às vezes você vende algo que aparentemente não existe necessidade. Por exemplo, o meu produto e serviço é treinamento nas empresas. Eu lembro uma vez que um diretor de uma empresa disse o seguinte para mim, ele falou assim, por que eu vou treinar o meu funcionário se eu posso treinar e perdê-lo? Porque ele vai ficar capacitado e pode ir embora para uma outra empresa. E eu respondi para ele, é melhor treinar o seu profissional e correr o risco de perdê-lo do que não treinar e ficar com ele. Então é por isso que vocês estão de parabéns. Você que está aí do outro lado da telinha, está de parabéns porque está investindo na DTCom e está recebendo treinamentos constantes. Vamos falar do fechamento em vendas. As objeções são os zagueiros. Antes de você ir para o fechamento, para você concluir a sua venda, você precisa primeiro definir quais são as objeções. Então, o primeiro passo do fechamento é quais são as objeções. Como é que você descobre quais são as objeções? Em outras palavras, como você descobre aonde estão os zagueiros para chutar para o gol? Primeiro, fazendo a pergunta. A pergunta é simples, se você está anotando, anote aí. O que te impede especificamente de comprar o meu produto, de comprar o meu serviço? Porque tem vendedores que têm o hábito de fazer o seguinte, ele pega a bola e ele chuta para o gol. Se fizer gol, ele vendeu. Se não fizer gol e bater no zagueiro, bateu e ele perdeu a venda. E ele fica arriscando e o seu índice de vendas cai muito. Como que você melhora esse índice? Descobrindo as objeções, em primeiro lugar, elas existem e vocês têm que saber onde elas estão. Perguntando para o cliente, o que te impede especificamente? Vamos supor que você está vendendo um colchão, por exemplo. Aí o cliente fala assim, olha, esse colchão eu não quero, eu não sei. O que impede o senhor de adquirir o colchão agora? Ele fala, o preço.
o preço está muito alto. Aí você confirma, você vai fazer o segundo passo do fechamento em vendas, que é delimitar as objeções, não chutar no zagueiro. Você tem que saber aonde os zagueiros estão, fazendo o segundo passo com a seguinte pergunta: esta objeção, ou seja, o preço alto, é a única coisa que te impede para adquirir o nosso colchão nesse momento? Imagine o seguinte, essa é a única coisa que te impede? De repente o cliente fala, não, além do preço alto, lembra que eu não mudei a frase, hein? Eu não falei o custo alto, eu não falei custo caro, não falei nada disso. Eu mantive o preço alto porque nós já aprendemos isso no segundo bloco, chamado refraseamento. Vamos voltar aqui para o segundo passo do fechamento. O preço alto é a única coisa que te impede, caro cliente? E ele pode responder para você, não. E você então confirma, além do preço alto, o que mais te impede? De repente ele vira e fala, olha, eu acabei de comprar um colchão para minha cama, de casal aqui, eu acabei de comprar outro semana passada. Calma e lentamente, antes de chutar para o gol, você deve especificar e descobrir, delimitar as objeções, fazendo novamente a seguinte pergunta. Então deixa eu ver se eu estou entendendo, caro cliente. Preço alto e acabar de comprar outro colchão são as duas únicas coisas que te impedem para adquirir esse novo produto, que é muito mais do que um simples colchão? Estou dando um exemplo aqui qualquer. E aí, de repente, o cliente vira e fala o seguinte para você, sim, essas são as duas únicas coisas que me impedem. Nesse momento, você conseguiu, olha na tela lá, bloquear as objeções. Você descobriu exatamente quais são, onde elas estão e você travou. Não permite mais que o cliente faça mais nenhuma. Por que eu digo isso? Já aconteceu alguma vez com você de estar fazendo o processo de vendas e de repente, quando você está terminando a sua venda, o cliente fala, olha, você me convenceu, eu percebi que realmente o preço vale o produto ou vale o serviço, só que eu não tomo decisão sem minha esposa e ela não está aqui, eu não posso decidir. Já aconteceu com você isso? Você estava quase fechando e o cliente vem com uma objeção nova no final? Então, por isso que calme lentamente, antes de combater as objeções, por favor, preste atenção nisso. Antes de combater as objeções, você deve perguntar para o cliente quais são as objeções e fazê-las as últimas. Como assim, Rodrigo? Travar essas objeções. Essa é a única coisa que te impede? Ele fala, não, além disso tem mais uma. Aí você fala, essa e essa outra são as duas únicas coisas que te impedem? E se ele falar que não, que tem uma terceira? Você repete, calma e lentamente. A primeira, a segunda e a terceira são as únicas três coisas que te impedem para adquirir o produto ou serviço agora? Porque na prática o que você está fazendo é aquele reframe. Você está tentando entender a cabeça do cliente. O porquê que ele não adquire o produto e o serviço agora, nesse exato momento. Uma vez que você descobriu quais são as objeções e travou as objeções, não permitindo que no final da venda ele repita ou venha com uma nova objeção, porque daí não dá mais, né? Se ele falar assim para você no final, olha, eu também não quero comprar porque não tomo uma decisão sozinho. Eu preciso da minha esposa, do meu marido para pensar. Você vai falar para ele, poxa, mas lá na frente você já tinha dito que as únicas coisas que te impediam era isso, isso e isso. Ou seja, se estiver existindo o rapport, a sintonia, o cliente vai ser verdadeiro com você. É essa a importância do rapport. Porque o cliente pode mentir na objeção, ele pode dizer que a única coisa que impede é aquela e na verdade não é. Então precisa aprender muito a ler o corpo do cliente. Você precisa prestar atenção no tom de voz, na fisiologia. Nos meus cursos de vendas eu digo, quando um cliente olha no relógio, o que ele está querendo dizer? Estou sem tempo, não quero mais ouvir você, coisas desse tipo. Eu conheço dezenas de vendedores que ignoram uma situação como essa. Quando um cliente olha no relógio, ele está te mandando um sinal não verbal que não pode ser ignorado. Então você precisa parar tudo e dizer para ele, caro amigo cliente, quanto tempo você tem para a gente conversar? Conversa, negocia com ele, mas respeita os sinais não verbais. Uma vez que o sinal não verbal está correto, uma vez que o cliente está dizendo a verdade para você e você já fez os dois passos do fechamento. Quais são eles? Primeiro, descobrir as objeções, aonde estão os zagueiros. E segundo, travar os zagueiros. Porque, meu amigo, você que está me assistindo agora, fazer o gol, você sabe. Você sabe vender o seu produto ou serviço. Chutar para o gol é que eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando o momento certo de chutar para o gol. Chutar e fazer o gol é com você.
Eu não sei as características e os benefícios do seu produto ou serviço, mas uma coisa eu sei fazer, é tirar os zagueiros da frente e deixar o gol livre. Como é que você tira os zagueiros da frente? Número 1, descobrindo quem são. 2, aonde eles estão. E por último, você vai utilizar a frase mágica, ou seja, tire os zagueiros da frente e utilize a frase mágica do acordo condicional. Qual é essa frase mágica? Preste atenção. Vocês que estão me assistindo agora, alguém precisa pegar um papel e uma caneta para anotar essa frase. Essa frase é poderosa. Eu vou dizer para você agora qual é a frase mágica de fechamento em vendas. A frase é a seguinte, uma vez dita a frase, você faz seu gol. Acordo condicional. Se nós dois juntos encontrarmos uma solução da qual você concorde, você estaria interessado em falar a respeito da compra? Deixa eu tentar ser mais claro para você. Essa frase ela tem 2 pontos muito importantes que não podem ficar sem serem ditos. Quais são eles? Primeiro, o nós dois juntos. Se eu estivesse dando uma palestra para você, eu daria uma pausa e perguntaria, por que os nós dois juntos? E ficaria esperando para você me responder, até que alguém na plateia acertasse. Como eu estou falando da televisão, eu vou dizer para você, os nós dois juntos, ou seja, se nós dois juntos encontrarmos uma solução, ele existe por um único motivo. Qual é esse motivo? Mostrar para o cliente que você está em rapport com ele. Mostrar para o cliente que você está do lado dele. Entenda que esses nós dois juntos, ele tira você da posição de vendedor e te coloca na posição de parceiro do cliente. Encontrarmos uma solução, agora preste atenção, da qual você concorde. Caro amigo, esse você concorde, ele deve ser dito com um tom de voz enfático. Por quê? Porque o teu cliente, quando ouvir o você concorde, ele vai entender que a única resposta possível para essa pergunta é a resposta sim. É a única resposta que tem. Por isso que essa pergunta é mágica. Nos meus cursos eu faço uma brincadeira, uma dinâmica de grupo nesse momento que eu deixo as equipes venderem tudo que elas quiserem. Caminhão cheio de baratas, passagem só para a lua, pente sem os dentes, enfim, é de tudo. Eles brincam, inventam cada coisa mais maluca para vender. E é possível você retirar um sim se você fizer essa frase. Imagine, olha só, imagine só que eu estou vendendo um caminhão cheio de baratas. E eu pergunto para você, você está interessado em comprar? A sua resposta vai ser, obviamente, não. Aí eu vou para o primeiro passo, preciso descobrir a objeção. O que te impede, o porquê não? E eu faço uma pergunta, o que impede você de comprar um caminhão de baratas? Normalmente o que eu escuto é, porque eu não gosto de baratas, baratas são nojentas. Aí eu faço o segundo passo do fechamento. A única coisa que te impede é não gostar de baratas e achá-las nojentas? Aí a pessoa pensa e fala assim, não, tem mais uma coisa. Eu falo, o que te impede além disso? A pessoa fala, a necessidade, eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso de barata. Aí eu continuo, eu volto no segundo passo. Deixa eu ver se eu estou entendendo, caro amigo cliente. As 2 únicas coisas que te impedem de comprar um caminhão cheio de baratas agora é não gostar de baratas e a necessidade, e de repente o cliente responde sim, é isso que me impede de comprá-los agora. Aí eu vou para a frase mágica, para o acordo condicional. Imagine que eu estivesse fazendo essa dinâmica com você e eu fizesse a seguinte pergunta. Caro amigo, se nós dois juntos, eu e você, encontrássemos uma necessidade que satisfizesse você, da qual você concorde, uma utilidade para essas baratas, número 1. E 2, se nós encontrássemos uma maneira, não sei nem se existe, olha eu tirando peso, mas se nós dois juntos encontrássemos uma maneira que você passasse a gostar dessas baratas, pode ser que não tenha, mas se tivesse essa maneira de você gostar das baratas e encontrássemos uma necessidade, talvez até lucrativa, da qual você concorde, obviamente, você estaria interessado em falar a respeito da compra? Eu só escuto uma resposta. A resposta é sempre sim. Por que a resposta é sim? Porque eu disse 2 palavras ali. Você concorde. Se a pessoa concorda, a resposta única que ela tem é sim. Eu não estou dizendo com isso que com acordo condicional você vai sair vendendo caminhão de barato ou qualquer coisa, porque antes de mais nada existe ética no processo de vendas. Você precisa vender aquilo que você acredita. Eu disse isso no comecinho do nosso curso. Mas eu estou te contando isso para dizer o seguinte,
no muro de nãos que os clientes colocam na nossa frente. Imagina para o caso que eu coloquei aqui para você, um caminhão de baratas. Quantos nãos teriam para se vender isso? Eu consegui abrir um sim. Ou seja, tiramos os zagueiros da frente e o cliente, em algum momento, ele falou, sim, estaria interessado em falar a respeito da compra se eu percebesse que existe uma solução que eu concordo. E quando isso acontece, agora é o momento de você falar dos benefícios que tem o seu produto ou serviço. Agora sim é o momento de você combater as objeções. Lembre-se, combater as objeções você sabe. Como combater quando o cliente fala que o preço está caro, que o prazo de entrega não serve, que o produto é assim ou assado, não atende às especificações, tudo isso você sabe combater. O que o Rodrigo veio falar para você aqui hoje é o momento certo de chutar para o gol, o momento certo de combater as objeções, depois dos 3 passos do fechamento. Lembrando, quais são eles? Número 1, o que te impede especificamente? Número 2, as únicas coisas que te impedem são isso, isso e isso, delimitar as objeções. E terceiro, o acordo condicional. Se nós dois juntos encontrarmos uma solução da qual você concorde, você estaria interessado em falar a respeito da compra, dessa maneira você escuta um sim do cliente e você pode começar a vender. Eu quero deixar uma mensagem final para vocês agora nesse curso que foi muito agradável para mim, me sinto muito honrado estar aí na sua empresa te passando esse conhecimento. A mensagem é a seguinte: os melhores vendedores que eu conheço são aqueles que têm entusiasmo por aquilo que ele vende. Então, antes de mais nada, a melhor técnica e ferramenta que eu poderia te dizer, se fosse para resumir todo o curso, é: acredite no que você vende, tenha entusiasmo, fale com os brilhos nos olhos. Nenhuma ferramenta e nenhuma técnica vai substituir o seu coração. Se o seu coração estiver no lugar certo e você estiver entusiasmado por aquilo que você está oferecendo pelo cliente, ninguém segura você. E outra coisa importante, não se preocupe com os nãos. Os vendedores mais ricos que eu conheço são aqueles que escutaram muitos nãos. Quanto mais não você escutar, mais perto do sim você vai chegar. O que o Frank Beckter fez, o autor do livro Do Fracasso ao Sucesso em Vendas, ele era um vendedor de seguros, o que ele fez ao me ensinar que os nãos não são problema nenhum, ele fez uma continha de matemática, ele enumerou quantos nãos ele escutava para obter um sim. Aí todas as vezes que ele escutava um não de um cliente, ele saía pulando de alegria, porque ele falava, yes, agora falta mais um, agora estou mais perto do sim. Se você transformar isso em matemática e descobrir que na sua média você escuta 10 nãos para obter um sim, a resposta para você ficar rico mais rápido, a resposta para você ter os melhores resultados é: em quanto tempo você vai escutar 10 nãos? Entende o que eu estou falando? Qual a velocidade de visitas que você vai fazer a partir de hoje? Eu desejo para você muito sucesso. Visite o meu site www.rodrigocardoso.com.br. Vai ser um prazer enorme poder ministrar um curso na sua organização, um curso presencial, se assim você quiser, e achar importante para a sua empresa, para os seus funcionários, para alavancar os resultados e as vendas da sua organização. Eu desejo a você, então, muito sucesso, que você tenha cada vez mais melhores resultados nas vendas, aumente a lucratividade e que o pessoal que trabalha na área comercial, que eu admiro demais, que essas pessoas estejam sempre entusiasmadas com aquilo que elas estão oferecendo para os seus clientes. Um beijo no coração, muito sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.